Isso. Vamos falar já em Cafarnaum, que aquele pessoal lá que comeu os pães, né, da multiplicação, como nós vimos semana passada também, que eles ficaram indignados sobre comer o corpo de Jesus, beber o sangue de Jesus, e ficaram indignados com aquilo que Jesus falava. E aquilo continuou depois, ele está agora, né, o contexto, ele está pregando na sinagoga de Cafarnaum. Só que continua, irmãos, uma boa parte daquele povo lá que foi curado, que provou os milagres, os fariseus, só para não perder o costume, né? Os fariseus que estavam ali, e também, irmãos, alguns discípulos, gente que era discípulo, né? Que fazia parte dos 70, gente que estava junto ali com ele, até fazendo a obra com ele. Começaram a ficar indignados. Então, esse é o contexto, amém? Para você. João 6, como eu já tinha pedido para você abrir, né? Só que agora nós vamos pegar o versículo 60. Fala assim, ó. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, que foi o que eu preguei semana passada, amém? Disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Amém? Então, o que ele queria dizer? Né? Não, isso aí é muito duro. Comer ele, beber ele, provar o sangue dele, provar a carne dele para ter vida, isso é canibalismo. Que horror! Isso aí é muito duro, isso é muito difícil. Não dá para aceitar isso, não dá para entender isso. Esse discurso aí não dá para aguentar. Ou seja, duro discurso. E é aquilo que nós pregamos semana passada, né? Que está dos 60 para trás ali, né? Então, na verdade, você vê o que, irmãos? Que era a falta de se colocar debaixo do jugo de Jesus, né? Porque olha só que palavra maravilhosa ali do pão, né? Do corpo, do sangue. A gente sabe que hoje remete à Santa Ceia, né? Mas para eles foi ofensivo. E outras vezes você vai ver na Bíblia, ou se você vai ver a Bíblia completa, se você não é pessoa que fica separando versículos isolados, mas você lê a Bíblia, você vê que muitas vezes as pessoas se indignavam com os ensinamentos de Jesus, né? Claro, hoje nós sabemos, né, e que Jesus é o quê? É Deus. Então não adianta, se alguma coisa contraria a palavra de Deus, ou a minha opinião tem que mudar, ou tem que ser mudada pela palavra de Deus. Eu falava semana passada, né? Eu vejo tem pessoa que ouve a palavra, não gosto, não concordo. Eu falei assim, ó, pega o microfone aqui e sobe, então. Você deve guardar raiva no coração. Se deu a chance, meu irmão, mete a mão e pega uns dinheirinhos lá. Eu acho que é isso que a pessoa quer que seja pregado, não é verdade? Se precisar lá no teu serviço, puxar o tapete para crescer lá, vai e puxa. Mas eu acho que é isso que a pessoa quer que a pessoa seja pregada. Ah, não concordo. Ah, não é bem assim. Ah, eu não concordo. Grande coisa se concorda, deixa eu concordar. Isso vale para mim e para você. O que nos importa, o que, irmãos, é a palavra de Deus. E até mesmo depois que nós nos convertemos, e se não for assim, nós já estamos desviados, às vezes a palavra vai bater diferente com o nosso eu, com o nosso ego, né? Às vezes, como eu falei, é numa opinião, às vezes numa palavra, às vezes até num costume que a pessoa ela foi criada. Eu falava esses, né? Ontem eu estava viajando, né? A gente foi ser padrinho de casamento lá em Pelotas, um pastor amigo nosso. Um filho, mais um filho que Jesus dá. Aí foi um padrinho. Aí nós vinha conversando, né? Eu falava assim, Dani, Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Jesus chamou os fariseus de hipócrita. Jesus chamou a eles ali de raça de víboras. Então, se ele nunca pecou, é pecado então chamar de raça de víboras, filhos do diabo e hipócrita? Se é, nós temos um problema, porque Jesus Cristo de Nazaré disse isso. Não disse? Então nós temos um problema, se é pecado dizer isso. Mas a gente às vezes se acha tão crente, nós falamos assim, não digo você, tá, moça? E se for você que coloca o chapéu? Esse povo é hipócrita. Deus o livre. Já abre um BO, vai reclamar com o Pai do céu. Mas Jesus Cristo não chamou aquele povo de hipócrita? Não digo que você é, né? Olha,
Meu Deus do céu, esse povo aí, ó, tá cada vez, olha, é filho do diabo. Deus o livre. Cadê o amor? Cadê a empatia? Bom, Jesus hoje seria cancelado de primeira. Mas se ele chamou eles isso, então não é pecado. Então não é pecado eu repetir o que ele repetiu. É Bíblia, né? Que ele não aceita, não, que nós sejamos hipócritas, que é o fingimento, né? Que ele nos chamou, ele chama, né? Que aquele que não aceitou Jesus Cristo de Nazaré é um filho do diabo. Ai, que horror! É Bíblia. Se é errado falar isso, rasure a Bíblia, porque Jesus Cristo chamou isso, né? Mas não vou dizer, ô, seu filho do diabo. Não vou dizer isso, não. Mas ele falou, né? Que quem não é filho de Deus é de quem? É filho do diabo, né? Mas olha só, começa a parar e ver, né? Então a gente vai ter várias vezes que aqui como exemplo, né? Os fariseus e o próprio povo, naquela mente fechada, dizer, né? Não, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha postura. Se Jesus falou o contrário, ele mude. Eu não vou mudar. Né? Ah, isso é muito duro, esse discurso é muito duro. Quem é que pode aguentar esse discurso? Mas olha que palavra linda que é hoje, a gente sabemos que é o quê? A Santa Ceia. Não é verdade? Então, quando a pessoa não está com o coração aberto, não adianta. Aí o versículo 61 fala assim, ó. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, ninguém contou para ele, ele teve revelação, né? Ele é Deus. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza? O que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Amém? Pessoal, ele falou, né? Ele falando, se o céu abrir agora e eu subir, vocês vão fazer o quê? Que é isso, gente? Gente, entenda uma coisa, tem dois mundos. Falando, né, aqui o que Jesus falou. Tem o mundo natural, o da carne, que não aproveita para nada. E tem o mundo do espírito. Olha, o que traz vida é o mundo espiritual. Pessoal, as palavras que eu falei para vocês são, não fala que contém, não, elas são espírito e vida. Né? O que depois, mais tarde, lá em 1 Timóteo 3, né? 2 Timóteo 3, eu botei nos grupos lá, você viu? Né? No grupo das mulheres e dos homens. Pastor, não estou no grupo, depois pede que a gente coloca você lá, né? Até você de casa mesmo, deixa o WhatsApp no comentário que eu adiciono você. Que é toda a palavra de Deus o quê? É inspirada o quê? Por Deus. E é Deus o quê? Trabalha no homem, né? Para que o homem seja quê? Perfeito e perfeitamente preparado para toda o quê? A boa obra. Então, a Bíblia, ela não apenas contém a palavra de Deus. Se você vai estudar, né, um pouquinho mais, por que tem gente que às vezes se dizia? Porque não está firme na sua fé. Tem gente que diz que Moisés não escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi lá no cativeiro, que uns anciãos lá começaram a coletar a historinha da carochinha e depois, fala, é bonito agora, né? Compilaram tudo num rolo e deu o nome depois aqui de Pentateuco. Eles não atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram um outro mar ali, como fosse uma sanguinha, né, que dava pelos pés. Mas o milagre é maior ainda, porque se foi assim, né, os cavalos morreram afogados em palmo d'água. O milagre é maior. Não, foi o Mar Vermelho, assim, tá, né? Tem gente que fala várias coisas, né? E aí a pessoa, por quê? Porque ela vai para o estudo. Mas que estudo que é? Às vezes não é o estudo da palavra de Deus, ok, irmãos? É a filosofia, é a teoria, né? É o achismo humano, né? Que nem hoje você não assista isso, não vai te fazer bem. Você vê na internet quantos coaches que se dizem pregadores, né? A pessoa não fala de Bíblia, fica ali com analogia, né? Vou criar do nada uma analogia. Tá vendo esse vídeo aqui? Olha, esse vídeo aqui ele é transparente.
Não tem nada de um lado nem do outro. Você enxerga ele. Assim você tem que ser também transparente. Você não deve ter nada a esconder. Você deve ser uma pessoa que todo mundo vê e você é transparente. Você é aquilo que você é. Mas agora se ficar sujo aqui, todo mundo enxerga. Assim também não deixa o teu coração ficar sujo. Porque então, ao invés de pessoas verem a transparência que é em ti, vão ver a manchinha. E as pessoas reparam mais e blá blá blá. Pronto, criei uma mensagem aqui. Ó. Legal? Opa, sou legal, posso recortar? Não recorta nada. Quem recortar, vai recortar os papéis da campanha da igreja. Ajuda bastante. Cadê a Bíblia? Cadê a palavra de Deus? Tem? Não tem Bíblia, não tem Deus. O que ele fala aqui? Vamos ver de novo. Né? Versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada, se é nada, aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ou seja, elas não apenas contêm, elas são. Amém? É o que vai trazer ao nosso espírito o tipo de vida, ou seja, a presença de Deus. É igual lá, quando Deus ele criou o ser humano, mas no capítulo 1 ele fala, passamos o homem e a mulher, né? Eles foram criados juntos, sabe isso, né? O homem e a mulher, né? Passamos o homem da semelhança da... Mas isso foi no capítulo 1. Aí depois Deus vai lá e faz um boneco, uns falam que é barro, né? Mas a Bíblia chama que é do pó da terra. Não fala que ele cuspiu e amoleceu. Ele pegou do pó da terra, né? Juntou e fez ali a carne humana, né? E soprou, e o homem tornou-se alma vivente. O que ele soprou? O próprio espírito dele. Não fala que ele amoleceu o barro lá e fez um lobo. Fala que foi do pó da... Ou seja, ele pegou, ordenou ali, os pozinhos, virou carne humana. Milagre maior ainda, né? Ali não tem barro, ali é pó da terra. Não fala que ele molhou, né? E ali, e o homem tornou-se alma vivente. E foi essa vida que o homem perdeu quando o homem pecou. E essa vida só quem tem é o que, irmãos? É Deus. E a única maneira da pessoa ter vida novamente, o quê? É se voltar. A única maneira, não tem outra, da pessoa receber a vida, a pessoa receber a presença de Deus na vida dela para mudar ela, né? Para aquilo que Deus deseja, é só um jeito, é através da palavra de Deus. Aí eu vou querer suavizar, eu vou querer acrescentar, eu vou querer colocar ali umas coisas que não é da palavra. Jesus falou, a carne para nada aproveita, para nada serve. Você fala, né? Eu posso até usar um jeito diferente para chamar a atenção, para a pessoa olhar e parar e me ouvir. Mas o que ela tem que me ouvir? A palavra de Deus. Né? Se não tiver a palavra de Deus, é coach. É coisas que pode até servir para outras coisas, mas para levar um homem e mudar um homem, é só o Espírito e vida estar na palavra de Deus. Assim, pessoal, o que eu estou falando para vocês são Espírito e vida. É só pela minha palavra que vocês vão ter existência eterna, no caso, né? Não tem outro jeito. Quando eu libero as minhas palavras, eu não estou só discursando. Eu estou o quê? Eu estou transmitindo o quê? A vida do Pai para vocês. Então vocês têm que receber essas palavras. Ah, eu não recebo. Então você está o quê? Se desligando o quê? Da fonte de vida de Deus. Olha que forte, né? Vamos ler de novo aqui agora. Vamos ler o 64 agora. Aqui ele continua, o 64, né? Começa dizendo assim, ó, a parte. Mas há alguns de vós que não creem. Isso ele falava, né? Aí o narrador fala aqui, o João, né? Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Desde o princípio. Viu? Né? 65. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então Deus tem os seus escolhidos, se ele quiser a pessoa se converte, ela se converte, se ele não quiser a pessoa não se converte nunca. Não.
Foge disso, tá, Lúcio? Que também é uma coisa que está se popularizando nos últimos anos, né? Que se você é escolhido para ser salvo, você vai ser salvo e não importa como, de qualquer maneira, você vai acabar sendo salvo e deu para a bola. Agora, se você não for escolhido para ser salvo, você pode se criar na igreja, ser até um pastor, no final você vai acabar perdendo a salvação porque Deus quer assim. Ah, mas Jesus morreu por todos. Eles dizem, morreu por todos os que vão ser salvos. Por aquele que ele não morreu, então não tem salvação. Cuidado, igreja. Tem muita heresia desse tipo. E a pessoa começa a ouvir, começa o quê? Encher a cabeça, né, de minhoca, né, e acaba até se desviando. Só que engraçado que quem fala, né, que você só é salvo, sempre se considera um escolhido. Eu pergunto, como é que tu sabe que tu é um escolhido? Eu apenas sei. Ah, então tá, então eu também sei. Se eu disser que tu não é escolhido, vai dizer o quê? Deus sabe e eu sei que eu sou. Então tá, tu diz que eu não sou um escolhido, Deus sabe e eu sei que eu sou. Vamos ser radical? Deixa eu usar as armas que tu usa também. Ah, não sei o quê. Ah, legal, né? Então, para com isso, irmãos. Jesus Cristo morreu por todos. Amém? João 3,16, que é tão conhecido, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa parte é incondicional. Amém? Agora tem a segunda parte não, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida é. Então, todo mundo tem chance. Por isso que nós temos que pregar o evangelho que é a toda criatura. Para que evangelizar se Deus já tem os seus escolhidos? Ele que salve e manda para o céu. Para que pregar? Não precisa. Afinal de contas, se você pregar ou não pregar, a pessoa vai acabar indo para o céu. Você viu como isso é coisa de preguiçoso? Gente que não gosta de sair, de evangelizar, não gosta de plantar semente. Misericórdia, moço. Foge dessas besteiras aí, tá? Nada disso, viu, moço? É através da fé em Jesus Cristo que nós somos salvos. Amém? Mas desde o princípio ele sabia, como fala, né? Quem era aquele que não cria e quem era aquele que nós sabemos que é o Judas, né? Que havia de entregar. Então, por isso, moço, que nós temos que ser humilde. Essa é a palavra. Outra coisa, você começa a falar de humildade na igreja, tem pessoa que até levanta e vai embora. Então é um sinal que precisava ouvir. Irmãos, o que tem que destacar nós é o serviço a Deus, é a humildade. Eu estava meditando numa palavra hoje, né? Os jovens que são solteiros ou que estão namorando. Você tem que namorar uma esposa igual lá a Raquel, né? Igual a Rebeca, né? O que ele fez, irmãos? Né? Chegou lá no poço, foi a oração que o servo do Senhor fez de Gênesis 24, né? Ela vai me oferecer água. Ele chegou lá, me dá água. Ela foi, tirou a água e deu para ele. Deus o livre. Outra coisa que hoje seria cancelada, né? E o que ela fez, irmãos? E a Bíblia fala que ela pegou a água e deu para os camelos, irmãos. Se ele tinha média de 10 camelos, porque é o que ele levava só de joias, aproximadamente, né? Fazem 10 vezes 120. Meu Deus. E a Rebeca morreu, quebrou uma unha e desfez a chapinha? A Bíblia fala que não. Moça sim que é para casar. Ou contrário, né? Moço assim que é para casar. Gente que não faz a obra de Deus, gente que não é servo, não vai ser um bom esposo, uma boa esposa. Se o cara não serve a Deus, se a moça não serve a Deus, não vai te respeitar coisa nenhuma. Você vai dizer só um pouquinho, deixa eu juntar o copo, vamos logo, tem que almoçar. Casou, agora se vira. Né? Eu queria tanto fazer a obra, mas como é isso? Conversa fiada. Não. Trabalhadora, uma moça de Deus. Chegou lá, quando viu Isaac, fez o quê? Não fala que ela mostrou tudo. Ela escondeu. E o Isaac está... Se não trabalha para Deus, só dá trabalho na obra de Deus. E a mesma coisa que é casado, né? Às vezes a pessoa tem um chamado a Deus. Mas o meu marido tem que ter sabedoria para concordar, para que ele concorde com você. Se Deus te chamou, ele não te dá sabedoria para fazer ele concordar? Amém? Concorda sim, vai ver, depois vai até te incentivar, ou vice-versa, né? A esposa, que você fica aqui na casa vai até te incentivar, vai começar a ver as amizades saudáveis,
Vai ver quando eu vou na tua casa, lá no fio de fofoca, murmuração, vai escutar coisa decente, coisas que edificam. Poxa, eu quero pro meu marido o homem assim para ser amigo dele, ou, né? Eu quero a minha esposa com gente assim. Amém? A gente que não trabalha, mas não adianta, não tá bem com Deus. Né? Tá, hoje de manhã nessa mensagem, né? Para eu pregar um dia para os jovens. Já dei fresquinha aí, adiantando. Mas outra hora eu prego lá completo. Então, ele sabia desde o princípio. E ele sabe desde o princípio, irmão. Não, pastor, eu estou há 90 anos com Deus. Se ele começou a tratar contigo sobre humildade, ou baixo o beijo, e diz Jesus, eu não entendo o porquê. Eu até achava que eu estava bem. Afinal de contas, eu estou 90 anos com Jesus. Mas o senhor está me chamando a atenção, o senhor tem que me falar o motivo. O que o senhor está vendo? Porque lembra que ele sabia desde o princípio. Deus, por que o senhor está me chamando para começar a ler mais a palavra sobre oração? Porque eu sou uma pessoa que ora, mas não sei, né? Às vezes um dia a pessoa vai orar, né? O ministério, não tem ministério de intercessão. Me mostra na Bíblia que tem ministério de intercessão? Não tem. Todo crente é um intercessor. Então tem pessoa que ora mais e outras não. Amém? Não vou arrumar cargo que não tem na Bíblia. Não tem. Todo mundo é chamado para orar, mas às vezes a pessoa sente de orar um pouquinho mais, ou de estudar um pouquinho mais sobre oração, por exemplo. Por quê? Não sei. A Bíblia fala que quando Daniel viu que estava assinada lá a lei, ele foi orar como era o quê? Pastor, o senhor faz longos períodos de consagração? Se eu te falar que não, você vai me chamar o quê? De carnal? Por que não, pastor? Eu procuro viver uma vida em consagração. Entendeu? Às vezes eu faço propósito. Mas hoje eu vou orar 3 da manhã por você. Amém? Mas eu não oro todo dia 3 da manhã. Eu procuro sempre tirar o tempo de oração. Leitura, eu procuro viver uma vida em consagração. Viver, ser o normal. Né? Ser algo que faz parte aqui da minha vida. Né? E aí, Deus, agora eu abro a consagração. Isso para vir problema para abrir consagração? Já vive uma vida como era o quê? O costume. Então ele sabia desde o princípio, irmão. Até quem havia de entregar ele. Não, pastor, eu estou há 20 anos na igreja. Esse negócio de dízimo eu não concordo. Meu irmão, você um dia vai ser um Judas. Depois de 20 anos na casa de Deus, o teu coração não é generoso. Por quê? Passa pastor, troca pastor, vem pastor. E você ainda não é dizimista, por quê? Você pode ser um que lá na frente vai se perder. Não deu para mudar depois de 20 anos? Ou está todo mundo errado? Ou esse é o duro discurso que você não aguenta? Não é verdade, Lance? Eu já passei igreja que a pessoa estava 15 anos e nunca foi dizimista. Aí entendeu a palavra, se converteu, porque eu acho que a pessoa que não é dizimista ainda não é convertida, né? E naquele momento ali a pessoa, e Deus começou a abençoar. Depois eu fui embora e Deus me deixou lá, né? Na obra lá, na igreja, e foi bênção de Deus. Amém, Lance? Pessoa que às vezes está anos na igreja e não casa. Não, o pastor começa a casar vou falar sobre casamento, aí eu começo a vir menos na igreja, né? Já começo a fechar a cara, já começo a não estar todos os cultos. Mas por quê? Poxa, o homem de Deus, ou a mulher, né? Em cima do altar, me entregando uma mensagem que vai me salvar, e eu não concordo por quê? Por que é ruim? Por que é errado? Por que não dá? Não, pastor, mas é caro. Então vai viver solteiro. Se não tem 300 pila para pagar um casamento no civil, vai sustentar uma mulher como? Vai cada um para um lado e fique solteiro. Não é verdade? Os homens que são casados, não é verdade, Deus? Mulher bonita não custa caro? É chapinha, é isso, é aquilo outro, é não sei o quê, e é tintura, é não sei o que lá. Não é verdade? Custa caro. Espantalho lá do milharal, nem curvo não gosta, né? Custa caro. Não é verdade? Custa, né? E aí? Né? E aí não tem 300 pila para casar no civil e quer casar. Vai cada um para um lado e deu para a bola. Fique solteiro o resto da vida. Vira eunuco. Eu vou perder a pensão. Se não podia perder a salvação de Jesus. Amém? Às vezes eu vejo falando, o senhor começou a falar sobre tal assunto, a pessoa foi embora. Mas eu vou fazer o quê?
Ah, não, hoje aquele irmão está na igreja, hoje não prego sobre dízimo. Não, deixa, porque ele sabe desde o princípio. Você entendeu isso, irmãos? Vamos ler de novo aqui, ó. Versículo 64, né? Mas alguns dos que não creem. Porque ele bem sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de... As pessoas são muito iguais, não no físico, mas nos padrões, né? A gente já passou em várias igrejas em 20 anos de obras. Você começa a ver padrões e você coloca cuidado. Calma, falando, eu tenho mais experiência, eu tenho mais visão. Isso é porque não é bem assim. Depois é assim, sim. Ah, por quê? Não deu ouvido, né? Então tem que vigiar. E o que mais? 65, né? E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se para o meu Pai não for o quê? Concedido. 66. Desde então. O que essa palavra significa? Desde então, quer dizer, aconteceu e nunca mais voltaram. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Você viu essa palavra desde então? Quer dizer, desde aquele momento, irmãos, não fala que depois eles voltaram. Tornaram atrás e já não andavam com ele. Hebreus 10 fala, né? Nós não somos os que retrocedem para a perdição da alma, mas aqueles que creem para o quê? A conservação da alma. Amém? Né? E Gálatas fala, corrieis bem. Quem vos motivou, né? Quem vos ali fez a tua cabeça para que você não ande na verdade? Essa persuasão não vem daquele que te chamou. Então a conversa fiada, voltar atrás. Em que, pastor? Em tudo. Né? Não, eu quero agora ser de Jesus, pastor. Já estou aí há 30 anos, 20 anos, 80 anos com Jesus. Eu sou membro desde que a igreja era do outro lado. Que coisa, né? Mas tem que ser até o final, que firme com Jesus. Nem falava, a pessoa largou o chamado. Quem larga o chamado não está bem, está mal. Não está mais humilde, está mais orgulhoso. Não está fazendo mais para Deus, está fazendo menos. E blá, 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 blá. Não, a Bíblia fala. Tornou para trás e já não andava com ele. Né? Mas eu não posso, né, pensar em sequer, né, digamos assim, tomar a minha vida de Jesus de volta. Não é verdade? Não, pastor, Deus me tirou do charco, do lodo, da bebida, da cachaça. Você quer voltar para quê? Não, a velha criatura está morta e sepultada. O dia que me batizei nas águas, o pastor disse, e te batizo para o sepultamento da velha criatura. E a ressurreição do novo homem, para que você agora ande em novidade de vida. Glória a Deus, né? Acabou, não quero saber mais. Ah, pastor, estou voltando à depressão novamente. Como voltando à depressão novamente? Você está regredindo, você não está avançando na vida com Deus. Como assim voltando para a depressão? Como assim? A porta que Deus fecha, ninguém mais pode abrir. Não é a velha depressão, é uma depressão nova. Mas está amarrado, quem matou a velha depressão mata a nova também, nem deixa chegar. Não, peraí, a alegria do Senhor que é a minha força. Depressão o quê? Ah, pastor, quando bate uma bad, sabe quando bate uma bad em você? Arregaça a manga e vai no hospital. Arregaça a manga, vai levar comida para quem está precisando. Arregaça a manga e vai trabalhar para Deus num orfanato, num lar de velhos abandonados. Arregaça a manga, vai fazer uma coisa de útil. E me diz se no final do dia tu não volta chorando, fala, Deus, obrigado pela vida que o Senhor me deu. Cara, eu te agradeço, Senhor. Olha, às vezes a gente esquece que a gente está pior que a gente. Porque às vezes lá uma palavra já muda o dia daquela pessoa, Jesus. Eu aqui na bad. Que bad, o quê? Que mal, o quê? Eu vou me levantar com Deus. Quando eu estou meio triste ou sendo tentado a me chatear, sabe o que eu faço? Eu vou fazer a obra de Deus. Eu nunca volto do mesmo jeito.
Porque ele sempre coloca a pessoa que precisam mais. Uma palavra, ou até de um post que você faz, aquela pessoa depois manda no particular o testemunho. Ah, obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso. O missionário Soares, né? Às vezes, quantos anos com Jesus, ainda vê um testemunho e chora, né? E fica vermelho chorando. Ah, o nariz já fica com ciúme, já começa a correr também. Né? Que coisa, que coração lindo. Jesus me ajude a chegar com 76 anos dessa maneira. Que coisa linda. É assim. Eu falei, a pessoa falou, a primeira coisa é olha os frutos, irmãos. Quem não faz mais não é digno de ser ouvido. Elogio até você aceita, tá bom, elogio eu aceito. Agora, conselho até crítico, você olha assim, ó, se a pessoa faz mais que eu não, eu não quero saber de nada. Eu vou ouvir quem tem para me ensinar. Eu vejo lá ele chorando, oh Jesus, esse eu escuto. Né? E coisa bonita, oh Jesus, me dá esse coração cada vez mais aí. 76 anos, né, Moisés, não sei onde é que eu vou botar, né? Pregando a palavra de Deus, eu quero estar cheio do gás. A posição, não sei, pode ser que ele me promova ou até que ele me tire, né? Sei, eu sei que eu vou estar sempre com Jesus. Para que voltar atrás? Para que não andar mais com ele? Vamos lá? 67. Fala assim, ó. Então, Jesus... 67. Então Jesus disse aos 12, quereis vós retirar-vos também? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, você viu? Senhor, ele não fala assim, ó, para onde? Ele fala para quem? É diferente você ir a algum lugar e você ir a uma pessoa. Ele fala para quem? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida. Olha só. Não é para onde eu vou, é para quem eu vou. Onde é que tem alguém? Não tem, Jesus. É só o Senhor que tem as palavras da vida eterna. Vamos para onde? Aí, pessoal, vocês também querem se retirar? Os 12, né? Os apóstolos? Quero não. Então também não. Olha só que lindo, 68, 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Não é para onde eu vou, é para quem. Porque se eu acho que tem um alguém que pode me dar o que Jesus me dá, então a consequência de mudar de lugar o quê? É consequência. O filho pródigo se dizia onde? Fora de casa ou dentro de casa? Então, para ele ir a um lugar, primeiro ele foi no coração a quê? A alguém, né? Não, o amor do meu pai que não é suficiente. O que eu tenho em casa aqui não me sustenta, não me basta. Então, ele ir para outro lugar foi que primeiro o que no coração ele foi para alguém no seu coração. Tanto que depois ele falou, vou voltar lá para o meu pai, pelo menos comida não vai faltar para mim. Ele recebeu de novo a posição de filho, né? Graças a Deus. Ele sempre foi filho, né? Ex-filho não existe, né? Filho é filho para sempre. Mas a posição dele tinha sido perdida. Amém? Então, eles falaram, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Pessoal, não tem para onde nós ir, não tem para quem nós ir. Só Jesus tem as palavras que nós precisamos. Né? Só Jesus tem aquilo que eu preciso e só Ele é o Filho de Deus. Não tem imagem, não tem idolatria, não tem religião, não tem filosofia, não tem achismo, nada disso. O que importa é Jesus, né? Nos dá essa nova natureza que só nele nós temos, amém? Eu vou terminar aqui só para ler o versículo 70. Geralmente os pastores acabam só no 69, né? Mas a história continua. E se ela continua, então ela tem que ser falada. 70. Respondeu Jesus, não vos escolhi vós os 12, e um de vós é um diabo. É só escolhido. Até o Judas foi. Eu sou escolhido. Deus me escolheu. Até Jesus foi. Judas escolheu. Jesus escolheu Judas. Grande coisa. Tem que permanecer. Escolhido por escolhido até Judas era. Né?
71. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Depois você pode, lemos que depois Jesus se incomodou nos 6 com os fariseus, com os falsos crentes, com os coração duro, e o coitado, entre aspas, da coitado, no 7 começou a se incomodar dentro de casa com os irmãos dele. Os irmãos de sangue, né? No caso de José e Maria, amém? Ele veio pelo Espírito Santo, pelo ventre de Maria, né? Depois José e Maria casaram normal, tiveram filhos e filhas, amém? Depois você vê que os próprios irmãos dele, em casa você pode ver, no capítulo 7, os próprios irmãos dele, irmão de sangue, né? Queriam matar ele assassinado. Queriam fazer um embuste lá para ele, né? E matar ele. Ah, pastor, Jesus não tinha sossego. Pois é. E tudo isso ele veio por amor o quê? A nós. Amém? Ah, eu sou escolhido. Judas também era. Não importa ter sido escolhido, tem que permanecer na escolha que ele me deu. Eu não fui escolhido para ser o traidor, eu fui escolhido para ser um dos 12. Mas estando como um dos 12, ele virou o quê? O traidor. Precisava ser ele, que alguém seria. Seria, amém? Então, ele não foi escolhido para ser o traidor, foi para ser um dos 12. Perdeu a chance de ser bênção de Deus, né? Nome tão bonito, Judas significa louvor, né? Às vezes a pessoa no louvor começa a trair Jesus, cuidado. Mas louvor errado, né? Então, vamos ficar com a primeira parte, lemos que o Pedro falou. Para quem nós iremos? Só o Senhor tem o que? As palavras da vida eterna. Amém? É a palavra que nos salva, é a palavra que nos santifica, é a palavra que me ensina a andar na justiça, é a palavra que me encoraja, é a palavra que me repreende, para que eu seja o quê? Perfeitamente perfeito, né? Para fazer o que? A obra de Deus. Nela eu tenho espírito e nela eu tenho a vida que eu preciso. Amém? Ô, pastor, eu tenho que ler mais a Bíblia. Todo mundo pode sempre ler um pouquinho mais, né? Mas não é só o ler pela leitura, mas é o quê? É o receber. É o receber, amém? Então, para aqui, né? Eu vou encerrar a gravação. Deus abençoe você de casa, em nome de Jesus.